possa sentar mais confortavelmente. A igreja compreendeu essa informação? Ok. Então vamos para a palavra de Deus, irmãos. Lucas capítulo de número 7. Versículo de número 11 até o versículo de número 17. É um texto muito especial. Uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração hoje à tarde. E eu disse para Deus hoje, eu disse: Senhor, eu quero uma palavra de consolo. Eu tenho exortado tanto. Eu quero uma palavra de consolo para a igreja. E eu fiquei, já desde ontem eu vinha falando com Deus sobre isso. Hoje, depois do almoço, eu disse: Senhor, eu quero uma palavra de consolo. E Deus me deu, irmãos, uma palavra de consolo. Eu tenho uma palavra de consolo para a igreja nessa noite. Esse é um bálsamo para o seu coração. Esse texto, irmãos, nos retrata um momento em que Jesus está chegando numa cidadezinha pequena. Naim é uma cidade que talvez estava mais para uma aldeia do que para uma cidade, de tão pequena que era. Ficava nas imediações do Monte Tabor, a 10 quilômetros de Nazaré, onde Jesus cresceu, e uns 38, 40 quilômetros de Cafarnaum, a cidade que Jesus morava. Ficava ali naquela região, nas proximidades do Mar da Galileia. E era uma cidadela muito pequena, um lugarejo muito pequeno, porém, uma cidade murada, bem organizada. Eu tenho assim a impressão, assim, quando eu fico pensando de Naim, eu fico pensando assim, quase lá no meu interior, lá no meu distrito, assim, um lugarzinho assim, bem pequeno, mas bem organizado, sabe, bem. E Jesus entendeu de ir para lá. E Lucas começa o capítulo 7, testificando que Jesus esteve em Cafarnaum, que já era uma cidade mais desenvolvida, mais importante, e a cidade onde ele morou por algum tempo. E em Cafarnaum, Jesus tem a oportunidade de pregar a multidões. Na verdade, ele faz isso fora da cidade, depois ele entra na cidade, ele prega fora da cidade. O que nós conhecemos como o Sermão do Monte. E ele dá muitas instruções, reúne uma grande quantidade de pessoas, depois ele entra na cidade de Cafarnaum, recebe a informação de que havia um servo de um centurião que estava enfermo. E o centurião mandou convidar Jesus para ir lá curar esse rapaz. E o mensageiro disse: olha, é bom o senhor ir, porque ele é uma pessoa muito boa. Ele não é um judeu, mas ele é gente boa. E ele contribuiu, ajudou até a fazer a nossa sinagoga. Ele é uma pessoa que tem contribuído muito, que tem ajudado, ele é gente boa. Aí Jesus disse: tudo bem, eu vou. E esse rapaz era uma pessoa de boas condições, de grande influência. Jesus vai ao encontro dele. E quando ele se aproxima da casa desse homem, ele vem ao encontro de Jesus e diz: não, eu não quero que o senhor vá na minha casa. Eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele disse: eu sou um homem que sou sujeito à autoridade e também exerço autoridade. E eu digo a este vai e ele vai, eu digo àquele vem e ele vem. E eu sei que se o senhor disser apenas uma palavra, o meu criado vai ser curado. E naquela mesma hora, Jesus liberou uma palavra. Diga assim comigo: é só uma palavra. Uma palavra, irmão, pode mudar tudo. Que é o que nós estamos estudando na escola bíblica dominical, né? Estamos estudando na escola bíblica a respeito das promessas de Deus. E o Senhor falou por meio do seu profeta: a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes dará fruto naquilo para que designei. E o rapaz entendeu isso. Jesus olhou e disse: eu nunca vi tanta fé, nem em Israel.
Nem em Israel eu vi tanta fé. E naquela mesma hora o seu criado ficou curado. E aí Lucas vai dizer no versículo 11, que Jesus se dirige até a cidade de Naim, que era uma cidadezinha bem menor, bem mais humilde. A multidão acompanha. Você consegue imaginar comigo? Jesus caminhando e as multidões acompanhavam. Jesus ainda está ensinando o seu ministério, iniciando o seu ministério, mas havia uma sede, uma curiosidade, uma imensidão de pessoas que o acompanhavam. E lá vai Jesus na frente e a multidão atrás. Aquelas estradas empoeiradas da Palestina, aquela multidão de gente caminhando e a poeira subindo, até que Jesus está se aproximando da cidade de Naim. Lucas vai dizer que se aproximando ele da porta da cidade. Isso já deixa a entender que a cidade era murada e que havia uma porta onde as pessoas entravam. Ele está se aproximando da porta, de repente ele olha e vê que uma outra multidão vem saindo. Está imaginando comigo? Está conseguindo fazer a viagem comigo? Jesus entrando na cidade, uma multidão acompanhando, e de repente vem saindo da cidade uma outra multidão, que se encontram na porta da cidade. Duas multidões. Na multidão que vai entrando na cidade, Jesus na frente, logo atrás os discípulos e atrás a multidão. Na caravana que vem saindo da cidade, vinha uma senhora na frente, chorando. Atrás dela vinha 4 jovens, segurando um caixão, e vinha um menino morto dentro do caixão. E a senhorinha na frente, puxando o cortejo, chorando. Esses 4 jovens, homens novos, fortes, segurando. Quando eu digo caixão, os irmãos ficam pensando no caixão moderno, né, que a gente tem hoje. Mas não pensa no caixão moderno não, que não era exatamente assim. Era 2 estacas, uma estrutura de madeira em cima dessas 2 estacas, um jovem envolto em lençóis de linho e amarrado em cima. É o que a Bíblia vai falar de esquife. Os irmãos lá do interior vão entender o que eu estou falando. Quem conhece uma padiola? Os irmãos conhecem? Pronto, pois é mais ou menos aquilo dali. Rapazinho. Em cima, e os jovens carregando. Atrás vinha uma multidão, que deixa a gente compreender que aquela mulher, dá para compreender 2 coisas aqui. Primeiro, dá para compreender que ela era uma pessoa muito popular. Ela teve muita gente acompanhando ela nesse funeral. Para ser uma cidade pequena, a Bíblia fala de multidão. Então era muita gente. Outra coisa que dá para a gente compreender é que a situação ela era tão dramática que gerou uma comoção social. As pessoas sentiram a dor daquela mulher. Por quê? Porque ela era viúva, talvez não fizesse muito tempo que tinha perdido o marido. Todo mundo sabia que ela tinha ficado viúva, com um filho, um único filho, ela tinha um único filho. E esse menino agora tinha morrido. Vocês conseguem compreender como é realmente dramático? Atrás dos 4 jovens vinha a multidão. Nesses cortejos tinha um grupo de mulheres que normalmente elas eram contratadas para chorar nos funeral, para gerar mais comoção ainda, mais sensibilidade. Então lá vinha atrás as carpideiras chorando e a multidão chorando. 2 multidões.
uma multidão que entrava e uma multidão que saía estão se encontrando. O costume da época é que quando alguém encontrava um funeral, um cortejo fúnebre, por respeito às pessoas enlutadas, ele parava, se juntava ao cortejo e ia até o cemitério para prestar uma certa solidariedade à família. É interessante notar que a Bíblia diz que eles estavam saindo da cidade para fora, porque o judeu já tinha essa cultura de não sepultar os seus mortos dentro da cidade, eles sepultam fora. Um outro detalhe importante é que na cultura judaica, eles não tinham nenhum contato com defunto, com animal morto, com nada disso. Se tivesse qualquer contato com alguém que morreu, algum animal morto, aí tinha todo um ritual de purificação, tinha que passar pelo sacerdote, oferecer sacrifício. Então o judeu evita ao máximo ter contato com o defunto, porque na concepção da tradição religiosa judaica isso o tornaria impuro. E aí quando Jesus se aproxima, que percebe que é um cortejo fúnebre, ele para. E obviamente que ele para, a multidão para, mas o cortejo não para. O cortejo segue. E todo mundo está esperando que Jesus vai fazer uma manobra e vai acompanhar o cortejo. Mas Jesus se dirige na direção do menino. E obviamente que aí gera uma expectativa. O que ele vai fazer? Todo mundo já sabia que Jesus ia quebrar o protocolo, porque ele quebrava o protocolo sempre. Ele sempre quebrava o protocolo para mostrar para as pessoas uma outra verdade que eles não estavam vendo. De frente uns para os outros estava do lado a caravana da morte, do outro lado a caravana da vida. Dois unigênitos, o unigênito do Pai, destinado à morte, eu estou falando de Jesus, e o unigênito da mulher, né? De um lado, entenda, de um lado está Jesus, o unigênito do Pai, vivo, mas destinado à morte. E do outro lado estava o unigênito da mulher, morto, mas destinado à vida. Desculpe pelo trocadilho, mas você está conseguindo compreender? A multidão do choro e a multidão da alegria. A multidão da lágrima e a multidão do júbilo se encontram. E Jesus se dirige até o menino, olhou para a mulher e diz algo que é no mínimo antiético. Olhar para uma pessoa num velório, uma viúva que está perdendo o seu único filho, olhar para ela e dizer: mulher, não chore. Vocês já tiveram aquela sensação de chegar num velório e está todo mundo chorando e você olhar e dizer assim, você não sabe nem o que dizer? Você diz assim: meu Deus, o que eu vou dizer para essa pessoa? Porque é um momento em que palavras elas não dizem muita coisa. Que palavras elas não são suficientes. E às vezes você olha para a pessoa e talvez o máximo que você consegue dizer é dar um abraço e dizer: eu tô aqui perto de você. Vocês concordam comigo que não há muito o que dizer num velório? Você fica, é um momento assim difícil, você chega e diz: meu Deus, o que eu vou dizer para essa pessoa? Jesus olha para a mulher e diz assim: mulher, não chore não. Mas Antônio José, era a única coisa que ela tinha e que ela poderia fazer e que lhe restava, era chorar, aliviar sua alma, esvaziar sua alma através do choro. E Jesus chega para ela e diz assim: mulher, não chore, porque eu tenho para você uma razão. Eu tenho para você uma
uma razão para cessar o seu choro. E eu quero compartilhar, irmãos, com vocês algumas lições que o Senhor ministrou no meu coração dentro desse texto, depois de fazer esse pano de fundo. E a primeira que eu quero compartilhar com vocês é que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Lucas começa o capítulo 7 dizendo que ele foi na casa do centurião, um homem de influência social importante, que os próprios mensageiros já chegaram dizendo, testificando dele, que ele era um homem piedoso, que tinha ajudado a construir a sinagoga, que tinha investido dinheiro. Jesus disse, tudo bem, ele tem condição, tem prestígio, é influente na sociedade, eu vou lá, ele está precisando, ele está pedindo, eu vou lá. Jesus vai lá, muito embora nem chegue até a sua casa, mas de longe Jesus libera uma palavra e o milagre e a bênção chega lá na casa do centurião. Glória a Deus, porque o milagre chegou na casa do centurião. Mas é esse mesmo Jesus que vai ao encontro de um homem que tem prestígio, de um homem que tem dinheiro, de um homem que tem influência, e de longe libera uma palavra de esperança e a cura para o seu criado, que também segue a aproximadamente 40 quilômetros nas estradas empoeiradas da Palestina. E eu posso presumir comigo que Pedro deve ter perguntado a algum outro dos discípulos, Senhor, e agora? Nós vamos para onde? E Jesus, no mínimo, deve ter dito assim, eu tenho uma missão. Mas que missão? O Senhor está indo para onde? Eu estou indo para Naim, mas lá não tem praça para fazer cruzada, mas eu vou para lá. Mas lá não tem lugar para dar comida a essa multidão, não tem restaurante, não tem hotel, Jesus. Lá Naim não tem nada, mas eu vou para lá. O Senhor vai fazer o que? Ele disse, eu vou me encontrar com uma viúva pobre, aflita e atribulada que está precisando de mim. Levante a sua mão com alegria e diga assim comigo, Jesus não faz acepção de pessoas. Esse Jesus é maravilhoso, né, irmão? Nós vivemos em um momento tão complicado da nossa sociedade, até no meio evangélico, tem tantas igrejas que se você chegar com um ternozinho mais ou menos, uma roupazinha mais ou menos, você já tem um acolhimento diferente. Quem tem um recursozinho maior, tem um tratamento diferente. Existem igrejas que já são pensadas para classe A, mas eu quero dizer para você que independente da condição financeira que você tenha, se você é rico ou se você é pobre, de Mavé, Jesus, Ele te ama, Ele tem atenção por você, e independente da sua condição financeira, Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer, pare de chorar, que eu vou fazer um milagre na sua vida. Amém? Você tem coragem de me ajudar a entregar esse recado de Deus? Dê um toque aí na pessoa perto de você e diga assim, hoje Deus está pedindo para você parar de chorar. Enxugue as lágrimas, cesse o choro, porque a palavra que Deus me trouxe aqui para dizer para você é uma palavra de esperança. Aleluia. A segunda lição que eu quero extrair daqui, meus irmãos, é que Jesus, Ele sabe o momento certo de chegar. Vocês acreditam mesmo que Jesus chegou na porta da cidade de Naim na hora que o cortejo fúnebre ia saindo por coincidência? Conhecendo Jesus, irmão, como a gente conhece, conhecendo Jesus como a gente conhece, sabendo da história lá de Lázaro, que ele fez uma cera, deu uma amassada 4 dias para chegar lá no momento certo. Vocês acreditam que Jesus chegou em Naim naquela hora, naquele momento, de frente para aquele cortejo, por coincidência? Eu não creio assim, eu creio que Jesus programou o momento certo. E aí a pergunta que fica é, então se ele sabia do que estava acontecendo, por que ele não chegou antes do menino morrer? Foi a mesma pergunta que Marta fez para ele quando ele chegou lá em Betânia, não foi? Foi a pergunta de Marta. Falou assim, Senhor, por que o Senhor não veio? Se tu estivesses aqui? Aí Jesus, o meu irmão não teria? Qual foi a resposta de Jesus para ela? A resposta de Jesus para ela é que justifica que Jesus diz assim, Marta, tu não lembra daquela última doutrina? Tu
não estava na doutrina, Marta? Ela falou, qual, Senhor? Aquela que eu preguei. Vai lá no canal, assiste. Eu preguei uma doutrina com o tema: se creres, verás a glória de Deus. Eu estou parafraseando, mas o que Jesus disse foi assim: Marta, tu não lembra que eu te disse que se creres, verás a glória de Deus? Porque Jesus não chegou em Naim um pouquinho antes? Porque ele sabia o momento certo de chegar. Ele precisava reunir a cidade toda para que todo mundo presenciasse o que ele ia fazer. E eu não sei o quanto isso te contenta e até que ponto isso conforta o seu coração. Mas eu quero dizer para você que Deus só não respondeu ainda, Deus só não resolveu ainda, porque Ele está esperando o momento certo de chegar, de agir, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Você recebe essa palavra? Ai, pastor, mas eu queria que Ele tivesse resolvido ontem. Falou, isso é seu querer, mas Ele me mandou foi hoje para dizer para você que Ele está chegando e vai chegar no momento certo. Tem um adágio popular que diz assim, que Deus tarda, mas não falha. Eu vim desmentir, vim dizer para você que Deus nem tarda e nem falha. Diga comigo, levantando a sua mão, diga: Deus chega no momento certo. Dê um toque aí na pessoa e diga: espere com fé, porque Ele vai chegar. Ele vai chegar. Você crê nessa palavra? Você pode levantar a sua mão, você pode abrir a sua boca, você pode dar glória ao nome do Senhor. Ele vai chegar. Aleluia. Terceiro lugar, olhe comigo o versículo de número 13. Irmão, o versículo de número 13 tem uma riqueza de detalhes aqui, apesar do número 13, mas o versículo 13 tem uma riqueza de detalhes. Ele começa dizendo assim: e vendo-a, sabe o que Deus ministrou no meu coração? É que Jesus, Ele vê, Ele enxerga a nossa dor. E vendo-a, quando Jesus olhou para a mulher, Ele sentiu a sua dor. Ele enxerga a sua dor. Olha para mim, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus não te perdeu de vista. Tem um ditado popular que diz que só quem sabe onde o sapato aperta é quem calça, quem está calçado. Eu vim dizer para você que esse ditado não é verdadeiro. Tem mais alguém que sabe onde é o teu calo, onde é a tua dor, que sabe a intensidade da tua dor, que tem visto a braveza do vento, a fúria do mar, que sabe o que você tem sentido, quantas vezes você tem gemido durante a noite. Eu vim confortar teu coração dizendo: Deus não está alheio ao teu sofrimento, Ele não está indiferente ao seu sofrimento, Ele tem te enxergado, Ele tem contemplado você a cada instante, e Ele está te vendo. Aleluia! Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra que exatamente agora às 7h30 da noite, Deus está sentado no trono e o seu Filho Jesus Cristo está à sua destra, está olhando para você e te vendo. E vendo-a, aí Lucas acrescenta dizendo: moveu-se de íntima compaixão, e vendo-a, comoveu-se em seu íntimo. Olhe para mim, Jesus não só nos enxerga na nossa dor, como Ele também sente e se compadece dos aflitos. Jesus se compadece do aflito. Ele sente o que você sente. Ele chora quando você chora. Eu vou me reportar outra vez ao texto lá de Betânia, da ressurreição de Lázaro.
Jesus sabia que Lázaro estava morto. Ele já sabia que ia ressuscitá-lo, sim ou não? Então por que se preocupar se ele já sabia o que ia fazer? Ele não já sabia que ia ressuscitar o Lázaro? Então ele não precisava sentir nada, ele só ia ressuscitar. Mas o texto diz em João 11:35 que quando Jesus chegou na aldeia, que viu Maria chorando, que viu Marta chorando, e com elas também os judeus chorando, o que a Bíblia diz? E Jesus chorou. Ele não precisava chorar, irmão Valdir. Ele não precisava chorar porque ele já sabia o que ia fazer. Assim como ele não precisa chorar com a sua dor, porque ele já sabe como vai resolver. Ele já tem, irmãos, a receita, ele já sabe o que vai fazer, ele já sabe quando vai fazer, ele já sabe como resolver, ele já tem a resposta que você não tem. Contudo, entretanto, todavia, ele se compadece e sente a sua dor. Ele é empático, ele se coloca no seu lugar. Ele sente o que você está sentindo. Ele chora quando você chora. Ele se alegra quando você se alegra. E vendo-a, versículo 13, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, aí aqui que está a palavra, irmão, não chore. Diga comigo mais uma vez, não chore. Foi aqui porque eu disse que vocês eu não tinha falado nada, né? Mas a mensagem, o hino estava alinhado com a mensagem. Não chore. Mas como você diz, não chore para alguém que só lhe resta essa opção, chorar. Quando Jesus diz, mulher, não chore, Jesus estava propondo e prometendo estancar a sua lágrima. Aleluia. Irmãos, eu sei que às vezes isso é incômodo, mas eu vou pedir do mesmo jeito, porque para alguns é um incômodo e para outros é uma palavra profética. Eu queria que você tocasse a pessoa perto de você mais uma vez e dissesse assim, Deus vai enxugar as tuas lágrimas. Você recebe essa palavra de Deus? Você recebe essa palavra e você compreende esse dia? Você compreende esse dia como o dia que Deus escolheu para trazer você aqui na Assembleia de Deus, Tempo Central, Bom Jardim, e dizer, pare de chorar porque eu estou resolvendo. Como é que Deus estanca nossas lágrimas? Ele estanca a nossa lágrima resolvendo as nossas causas. Se Ele me trouxe aqui para te dizer, pare de chorar, é porque Ele está dizendo, eu vou resolver. E eu vou dizer como a irmã Eliane, lá do Acaracuzinho, é só para quem crê. É só para quem crê. É só para quem crê, irmão. Enxugue as lágrimas. Engula o choro. Limpe o rosto. E se prepare porque o Senhor está vindo ao teu encontro. Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu não estou dizendo isso daqui porque eu quero criar uma falsa expectativa em vocês. Eu estou dizendo isso daqui porque foi a palavra que Deus me deu. Eu disse no início da minha fala, eu disse, Deus, eu quero uma palavra de consolo para a igreja. Eu quero uma palavra de conforto. Ministra no meu coração, ministra na minha alma. E o Senhor me guiou a esse texto, me guiou com essa palavra. E eu não tenho dúvida, irmão, não estou aqui brincando. Não estou aqui querendo criar falsas expectativas em você. Eu vim trazer uma palavra de Deus. E a palavra de Deus para você é, pare de chorar. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Aí o versículo de número 14 diz assim, e chegando-se, tocou o caixão. E os que levavam, pararam. Presta atenção. Tinha 4 jovens, carregando o morto. E o que era o costume, o que é o normal de um cortejo fúnebre?
seguir em frente. É por isso que os carros vão tudo com as luzinhas piscando, a funerária na frente, todo mundo saber que ali é um cortejo fúnebre, para ninguém interromper, para ninguém atrapalhar. Pode você estar dentro de um cortejo fúnebre, pode estar com o IPVA atrasado, o licenciamento atrasado, mas você está dentro do cortejo fúnebre, ninguém vai parar você. Não é verdade? Porque não pode parar, o cortejo precisa seguir. Aí Jesus chega e faz uma blitz no meio, fala assim, vai lá e toca no caixão. E o texto diz que quando Jesus tocou, ninguém mandou, ninguém disse nada, Jesus só tocou. Está imaginando? Os 4 vão passando, Jesus está aqui na beira do caminho, olhou para a mulher ia passando, os discípulos afastaram, todo mundo assim para a beira da estrada, o cortejo vai passando. Está imaginando? O cortejo vai passando, Jesus olha para a mulher e diz, mulher, não chore mais não. Aí atrás da mulher vem os 4 com o defunto, aí Jesus vai lá e toca, e volta. Jesus só faz assim, ó. Tocou, os 4 homens pararam. Por que eles pararam? O que eles sentiram? O que foi que esses homens sentiram? Aleluia. Está entendendo, Dedé? Ele tocou só no caixão. Os 4 homens que iam levando sentiram alguma coisa e pararam. A Bíblia não está dizendo não, ele está dizendo sou eu. Eu presumo que eles sentiram o peso da unção, da graça. Pararam. Lucas vai dizer que os que o levavam pararam. Aí quando eles pararam, Jesus libera palavras que ninguém ousou dizer. Que ninguém jamais teve coragem de falar. Ele olha para o defunto envolto com lençóis de linho e diz assim, jovem! O homem está morto. Você imagina a multidão olhando assim, ele é pirado, ele é doido. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. Já diz o ditado que quem pode manda e obedece quem tem juízo. A morte deu um grito de desespero e foi-se embora. E o menino se levantou. Eu queria resumir isso numa frase, que seja essa a sexta observação dessa noite. Eu queria que você repetisse comigo, diga assim comigo: Jesus não conhece o impossível. Oh glória, oh glória. Eu sei, querido, que tem gente aqui com situações complicadas, com diagnósticos complexos, com situações difíceis. É difícil para você. Tu imagina para aquela mulher a situação? Tu imagina o que era chegar para essa mulher e trazer uma palavra de esperança, dizer que as coisas vão melhorar? Ela tinha perdido o marido, ela estava perdendo o seu filho, ela estava perdendo a sua esperança, irmão. Era tudo que lhe restava. O futuro dessa mulher estava nas mãos daquele menino. Ela não tinha mais esperança. Ela estava sepultando não só um filho, ela estava sepultando a sua esperança. A situação dela era dramática, mas Jesus chegou e resolveu. E eu tenho certeza que a sua não é mais difícil do que a dela. Portanto, você não tem razão nenhuma para duvidar de que Jesus vai resolver. Pastor, mas é tão difícil. Você só precisa ter fé. Você só precisa crer. Porque o Jesus que você conhece, que você serve e que eu prego, ele não conhece o impossível. Queria que a banda subisse aqui. Aleluia. Essa palavra é tão forte que se não for importunar demais, eu queria que você repetisse outra vez comigo. Eu queria que você repetisse levantando a sua mão direita, diga assim comigo: Jesus não conhece o impossível. Olhe para mim. O que é que está perturbando a sua alma? O que é que tem tirado o teu sono? O que tem provocado as tuas lágrimas?
Deus me trouxe aqui para te dizer nesta noite: não chore mais. Aleluia. Não chore. Tem solução de Deus chegando para a sua vida. Para me encerrar, em sétimo lugar, o texto diz no versículo 15, e é interessante porque o versículo 15 ficou separado dos outros. É só o 15, é um versículozinho bem pequenininho. Nessa versão que vocês estão utilizando aí, tem mais um pouco de informação. Na minha estava mais resumida. Na minha está só assim: e entregou a sua mãe. Vê se você acha aí, Mateus, essa versão. Eu estou usando a corrigida. E entregou a sua mãe. Aí está dizendo: sentou-se o que estivera morto, passou a falar. Aí diz assim: Jesus restituiu a sua mãe. Vamos pensar. O texto está dizendo que Jesus restituiu, que Jesus devolveu. Presume-se, subentende-se que Jesus pegou o menino. Subentende-se que ele não era grande, talvez não um adulto. A mulher está lá chorando. Aí Jesus disse para o menino: menino, a ti te digo, levanta-te. Ele se senta. Lucas diz que ele começou a falar. O que ele falou? Jesus pega o menino, entrega de volta para sua mãe e diz: está aí o teu filho. Eu disse para vocês que aquele menino era a esperança daquela mulher. Ela não tinha marido. A esperança, o futuro daquela mulher era aquele menino. O menino morreu com ele a esperança. Quando Jesus devolve o menino para a mulher, Ele está devolvendo não só o menino, Ele está devolvendo para ela o próprio sentido da vida. Ele está devolvendo a própria esperança. Escute, Jesus devolve a esperança para o aflito. Eu quero ministrar nessa noite a pessoas que chegaram aqui nessa noite desesperançosas, pessoas que já não conseguem mais enxergar um horizonte. Quero ministrar na vida de pessoas que chegaram nesse culto da família sem perspectiva, sem expectativa. Seja qual for a área em que as tuas expectativas sejam frustradas. Tem algo mais terrível, irmãos, do que um pai e uma mãe que às vezes cria uma criança de pequeno e projeta nele muitas expectativas. Meu filho vai ser advogado quando crescer. Não, meu filho vai ser médico. Meu filho vai ser pastor. O meu filho, minha filha vai ser isso, vai ser aquilo. E de repente, nos altos e baixos da vida, chega um momento que o filho toma direções diferentes. O coração desaba. Você diz: eu criei meu filho na igreja, sonhei tanto com ele, eu queria tanto ele aqui, ela aqui, eu criei expectativas para minha filha, para o meu filho. E de repente hoje você vê como se você tivesse perdido o seu filho. Eu ministro nessa noite, a igreja pode me ajudar em oração, porque Deus está ministrando a corações aqui. Eu ministro para pessoas que talvez não tenha perdido o filho no sentido físico, mas perdeu no sentido afetivo, moral, espiritual. E só você e Deus sabe como você se encontra. Tem
nada pior para um pai, para uma mãe, do que alguém chegar e dizer assim: cadê aquele teu filho? Cadê aquele rapaz lá? Tem nada pior para um pai e para uma mãe do que ele ter vergonha de responder isso. É bom quando você pode olhar para alguém e dizer assim: ah, meu filho é isso, é aquilo, se formou, está bem casado, está bem empregado, serve a Deus. Não é verdade? É difícil quando você tem que olhar e dizer assim: ore por ele. Porque dentro de você está dizendo, como o pai do pródigo, você está dizendo: meu filho está morto, está perdido, não sei nem onde ele anda, não sei nem onde ela anda. E o tempo vai passando e às vezes as coisas parecem que tendem a piorar. Você talvez chegou aqui hoje assim, desiludido, desesperançosa. Eu vim aqui para dizer para você que o Senhor vai devolver o teu filho. E eu repito outra vez, irmãos, eu não estou dizendo isso para gerar falsas expectativas. Eu trago uma palavra profética de Deus nessa noite para a igreja. Deus vai te surpreender. E o que Deus vai fazer é tão extraordinário que vai causar espanto. É grande o que Deus vai fazer. Lucas vai dizer que depois que o menino sentou e o Senhor devolveu a sua mãe, o versículo 16 diz: e de todos se apoderou o temor. E de todos se apoderou o temor. Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Deus vai restituir. Fique de pé. Levante a sua mão, eu tenho uma palavra profética de Deus aqui. Deus está ministrando corações. Segura só nos instrumentos por enquanto. Escute. Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: respire fundo. Engula esse choro embargado aí. Porque Deus vai trazer o menino de volta. Deus vai trazer a tua esperança de volta. Deus vai devolver a tua esperança. E em vez de pranto haverá alegria e júbilo. Aleluia. E o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. O nome do Senhor vai ser conhecido, porque Lucas vai dizer que a partir daquele momento correu a sua fama em toda a circunvizinhança. Deus quer se fazer conhecido através de você.